o Ein Sof. Como era o sagrado antes da criação? Olá, Shalom, sejam bem-vindos todos à Casa dos Menusim. Eu sou Hanoch Ben David e hoje estaremos falando a respeito de um dos temas mais importantes, um dos grandes pilares da Kabbalah neste vídeo de hoje. A você que nos acompanha do outro lado da tela, o convido a deixar o seu like e compartilhar o link desta transmissão para que mais pessoas também tenham acesso a este conteúdo. Então, o Ein Sof, o que era antes da criação, antes do relato de Gênesis, do Bereshit, né? Os sábios, através da Kabbalah, nos explicam, utilizando também as mesmas frases dos 13 princípios, dos 13 princípios da fé judaica, por o Rabi Moshe ben Maimônides, que o sagrado não tem corpo, é incorpóreo, não possui nenhuma forma e que ele não teve começo nem final, né? Então, o sagrado não tem nenhum momento, ou seja, o conceito de tempo e espaço que nós conhecemos no nosso mundo, né? De distância, de quanto tempo demoramos em fazer alguma coisa, esses conceitos não são aplicáveis ao sagrado, né? Então, falar de um começo do sagrado, falar de um momento onde ele, antes dele, está errado segundo o judaísmo, né? Segundo a Torá e segundo todos que nós aprendemos através dos sábios, né? Então, antes de Bereshit, ou seja, antes desse momento da criação, o sagrado já existia. Após esse momento da criação, o sagrado existia também. Nos nossos dias, o sagrado está presente. E depois dos nossos dias, e depois do mundo, de toda essa história que nós vivemos, né, ele também existirá, né? Mas, como era o sagrado antes da criação, né? Como podemos entender essa consciência superior a o que nós entendemos, né? Algo que sobrepassa os limites da nossa consciência, da nossa interpretação, de todas as coisas que utilizamos para entender da racionalidade, dos pensamentos. Como poderíamos nós tentar entender o sagrado, né? Era a dúvida dos grandes cabalistas e dos grandes rabinos da época, que tomaram como decisão colocar esse conceito do Ein Sof, sem final, né? Então, o sagrado, como não tem forma de explicar a sua imensidade, a sua forma de se expressar como o infinito, os sábios colocaram esse nome, né? Então, o sagrado não tem nem começo, nem final, não tem um tamanho, nós não podemos falar que o sagrado é muito alto, muito baixo, porque esses conceitos de tempo e espaço não aplicam para ele. Então, o Ein Sof, esta forma de Deus, o Criador, antes da criação, era aquela que nós estudamos no primeiro capítulo de Bereshit, que ele ocupava todo o espaço e todo o tempo, ou seja, não tinha nada que pudesse estar fora do alcance do sagrado. Ainda nos nossos dias não existe nada que esteja fora do alcance do sagrado, né? Mas para esse momento pré-criação, ele ocupava todo o espaço, ele estava ali em todos os lugares, né? Então é um conceito que nós, como seres humanos, não conseguimos entender. Estar em todos os lugares e em todo momento, em todas as partes, né? Que é o conceito da onipresença e da omnisciência, né? Que nós conseguimos meio que dilucidar, ou seja, de ter uma pequena ideia de como funciona, mas do 100% não sabemos como é, né? Então, o sagrado, antes da criação, ele abarcava todo esse espaço, todo era parte do sagrado, né? E ainda nos nossos dias, todo é parte do sagrado. Esse é o conceito do Ein Sof, né? Antes do começo, então, como ele ocupava todo o espaço, para ele fazer a criação, né? Os sábios nos ensinam que para ele fazer este mundo, o Lamazé, o universo que nós conhecemos na atualidade, ele precisou de uma ferramenta que na Kabbalah nós conhecemos como o Tzimtzum, né? Que é a contração, literalmente. Então, é uma metáfora de uma questão física que pode ser levada ao mundo espiritual, né? Tem partes do judaísmo que aceita a ideia como uma questão real, né? Ou seja, de uma questão física,
E tem outros que falam que é uma questão mais de nível interpretativo, ou seja, um nível espiritual, né? Mas a questão é o seguinte, né? Que os sábios explicam esse momento da criação, que como o sagrado abarcava tudo, todo o espaço, todo o tempo, né? Então, para ele criar alguma coisa nova, ele precisou de se contrair, né? Então, os sábios falam que ele fez como quando nós contraímos o nosso estômago, né? A nossa barriga, e fica um espaço aqui vazio. Ele fez assim, né? Ele utilizou essa ferramenta para que nesse espaço vazio ele pudesse criar coisas novas, né? Criar o mundo, criar as constelações, criar tudo o que corresponde ao nosso universo. Foi criado a partir desse primeiro momento onde o sagrado criou esse espaço onde estava vazio, né? Então, através desse momento, ele começou a criação, né? Então, existe um segundo termo, um segundo conceito do Ein Sof, que é Or Ein Sof, que literalmente significa a luz do sem fim, né? Que foi a ferramenta que o sagrado utilizou para a criação, né? Lembrando que, num primeiro momento, em Bereshit, quando estudamos os primeiros versículos de Bereshit, fala que o sagrado estava, quando ele criou o céu e a terra, o universo estava vazio, né? E sem forma, né? Então, para que esse universo tomasse forma e não fosse vazio, ele utilizou essa ferramenta do Or Ein Sof, uma luz que deriva dessa mesma energia, dessa mesma presença, dessa mesma entidade, né? E nós não podemos descrever, ou seja, utilizar nomes, utilizar termos, né, como que estão sendo utilizados, não são corretos, ou seja, não passem realmente a definição do que realmente o sagrado e o Ein Sof é, o que o Ein Sof significa. Mas utilizamos para fazer simplesmente um exemplo para que a pessoa que está do outro lado também entenda o que está querendo ser falado, né? Então, dessa energia do Ein Sof, do sagrado antes da criação, esse que abarcava todo o espaço e todo o tempo, dessa energia ele deixou sair uma luz, uma centelha, né? Dessa centelha que nós conhecemos como árvore da vida, que já estudamos, né? Das 10 Sefirot, através dessa luz do Or Ein Sof, ele começou a criação do mundo, a que o mundo tomasse forma e não fosse vazio, ou seja, que a matéria começasse a surgir, que os planetas começassem a tomar a forma que tem na atualidade, não só os planetas e a criação física do universo, mas também dos demais mundos, ou seja, o mundo espiritual e seus diferentes tipos de níveis, todos foram criados nesse momento e com essa mesma energia, né? Do Or Ein Sof, né? Então, esses três conceitos estão relacionados. O Ein Sof, o sem final, que é a forma do sagrado antes da criação. O Tzimtzum, o momento em que o sagrado se contraiu para ter um espaço onde começar a criação. E por último, Or Ein Sof, que é a luz, essa centelha divina que ele utilizou para iluminar e dar forma e força a todas essas criações que ele tinha formado nesse primeiro momento da criação, né? Então, o Ein Sof é tão grande, é tão poderoso, é uma questão tão sem fronteiras, sem limites, uma questão que nós não conseguimos entender, que colocar um nome, tentar falar alguma questão para defini-lo, ficaria vazio, né? Como no caso, né? Ou seja, o sagrado antes da criação não poderia ser nomeado com os nomes que nós conhecemos na atualidade, como Hashem, Adonai, Elohim, né? Esses nomes denotam uma pequena limitação, ou seja, de um papel não limitando o sagrado, porque o sagrado não pode ser limitado, né? Que ele é sem limites, sem final, né? Mas eles demonstram ou denotam um atributo só do que realmente o sagrado representa, né? Por isso é que na atualidade, ou seja, no Lamazé, nós podemos chamar ele com esses nomes. Esses nomes têm uma função neste mundo presente, né? Que ajudam a manter a construção dessa criação, a manter a manutenção desse mundo atual. E utilizados esses nomes que nós utilizamos no judaísmo, né? Para ter esse efeito, essa força que o sagrado nos entrega através dessa porção que ele coloca nesse nome, né? Seja Hashem, seja Adonai, seja Elohim, todos os nomes que ele leva
têm essa função de ser aplicados em algum momento ou em alguma situação específica para solucionar um problema ou para salvar alguma situação, né? Então, mas antes, prévio da criação, não tem como colocar esses nomes porque não faz sentido, ou seja, a infinidade do Eterno nesse primeiro momento antes da criação era tão grande que colocar qualquer nome, tentar definir, tentar colocar, enquadrar alguma questão a respeito da força, da entidade, da presença, de qualquer coisa do sagrado antes da criação, ficaria totalmente vazio, ou seja, não teria realmente a capacidade de conter essa energia, esse conceito do Ein Sof. Então, por isso, nós utilizamos na Kabbalah esse término de Ein Sof para nos referir ao sagrado antes da criação. Também, nos nossos dias atuais, pode ser conhecido como Ein Sof porque é a força primitiva, ou seja, a primeira força que ele utilizou, o que ele representava nesse momento antes, né? Então, eu entendo, a pessoas que nos acompanham do outro lado da tela, que estes conceitos sejam um pouco mais difíceis de entender, de realmente tomar esses conhecimentos, mas é importante estudá-los para realmente entender de onde vêm todas estas coisas que foram faladas a respeito da Sefirot, né? Das energias, das emanações do sagrado e como elas funcionam, né? Porque estas 10 emanações, estas 10 luzes, estas 10 centelhas divinas que vêm de uma luz primordial, que é o Or Ein Sof, elas vêm desse primeiro momento, antes da criação, né? Então é importante que a pessoa que está tentando estudar estas coisas, que está tentando tomar para si esses conhecimentos, também precisa entender que existem limitações do ser humano, onde nós não temos capacidade de enquadrar ou ter uma capacidade de definir, de racionalizar algumas questões, como é o caso deste tema do Ein Sof, do Tzimtzum e do Or Ein Sof, né? Então, mais que entender esses conceitos, é importante que a pessoa que nos está acompanhando do outro lado da tela entenda realmente a limitação que ela tem e que procure tentar realmente não definir, mas sim entrar em contato com essa realidade, né? Que é o caso que muitos rabinos nos falam, né? Que para poder entrar em contato com o sagrado, a pessoa tem que esquecer dela mesma, né? Porque nossa existência é uma existência limitada pelo tempo e pelo espaço, né? Nós não podemos estar aqui, ou seja, hoje que você me está acompanhando ali do outro lado da tela, você não pode estar hoje aqui no Brasil e imediatamente no mesmo segundo estar em outra parte do mundo. Não pode estar na China, nos Estados Unidos, é impossível. Nem pela teletransportação a pessoa poderia estar num lugar e num outro ao mesmo tempo, né? Igual, você não pode estar no futuro, também não pode voltar ao passado. Quem pode fazer essas coisas é o sagrado, né? Porque ele é onipotente e onipresente, né? O tempo e o espaço não têm essa mesma restrição nele, né? Então, quando nós conseguimos esquecer da nossa individualidade, não é uma cadeia, mas sim é como uma gaiola, é como uma cerca que nos mantém fechados neste mundo limitado, né? Quando vamos nos afastando dessa individualidade, de todos esses problemas, de todas essas cercas que nós mesmos criamos muitas vezes, quando começamos a pular esses obstáculos, podemos ir enxergando aos poucos, né? Que esse é o trabalho, o objetivo deste vídeo, para você que nos acompanha do outro lado, é esse o trabalho. Quando vamos esquecendo desses problemas, dessas individualidades, desse cerco que nós mesmos criamos e no qual nós estamos encaixados do tempo e do espaço, dessas limitações, podemos ir enxergando aos poucos essa luz primordial, essa primeira luz com que o Eterno criou o mundo, né? O Or Ein Sof, né? E é quando podemos ter realmente contato com essas 10 Sefirot, ou seja, podemos ter uma familiaridade, podemos ter esse primeiro contato realmente. Ainda que nós tentamos emular, ou seja, praticar essas coisas, as coisas práticas, né? A humildade, a rigorosidade, a beleza, o discernimento, a sabedoria. Quando tentamos emular isso, fazemos coisas boas, né? Ainda assim, nós precisamos
de esquecer a nossa individualidade, de esquecer todas essas limitações para poder realmente ter contato com essa luz, né, primordial, né? E é esse o desejo de este vídeo, que a pessoa consiga entender que além das limitações que temos como seres humanos, ainda assim o sagrado ele deixa essas marcas, essas pequenas pistas, esses pequenos pedaços que nós podemos ir juntando até chegar num lugar onde possamos, aunque seja um pouquinho dessa luz, possa iluminar a nossa vida, possa iluminar o nosso espírito, né? O nosso corpo espiritual, a nossa alma, né? E é esse o desejo do nosso vídeo de hoje, né? Que através desses conceitos que foram explicados hoje, do Ein Sof, do Tzimtzum e do Or Ein Sof, nós tenhamos também a capacidade de enxergarmos que seja pouca coisa, né? Pouca coisa do que, porque, ou seja, não é pouca coisa porque a questão seja pequena, senão porque a nossa capacidade é pouca, né? Então, através do nosso aperfeiçoamento, nós podemos melhorar a nossa capacidade, né? Então, que nós tenhamos a oportunidade de pôr em prática esses conhecimentos, como todos os demais que já estivemos estudando nos todos os quadros anteriores a respeito da Cabala, né? Com isso, eu vou encerrar o meu quadro de hoje a respeito do Ein Sof e o que era antes da criação, né? E espero voltá-los a ver da próxima vez. Espero que tenham gostado mais do que gostado esperam. Espero que tenham aprendido alguma coisa útil, né? E que nos possamos voltar a ver da próxima vez. Shalom, shalom, Lehi Traor.